Olá, meninas. Sejam todas bem-vindas. Vocês estão no nosso podcast Divã e Vinho. Sempre faço esse evento no consultório, mas as meninas tiveram uma ideia fantástica de fazermos um café da manhã e transformar isso aqui num grande divã. Eu sou Débora, sou médica, sou psicanalista, sou pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe, onde eu ensino no curso de medicina. Meus temas principais são saúde mental, ética médica. Sou escritora e o meu título mais importante é que eu sou avó de Adam e Luísa. Eu sou Andresa Coutinho, né? Sou terapeuta de relacionamento e sexualidade. Sócia proprietária do Borboletário Boutique Íntima. Trabalho com uma área super sensível, que é a sexualidade. Sensível, porém importantíssima. Mas que muitas vezes a gente não quer olhar para ela. E hoje a gente vai trazer para o divã esse assunto que eu tenho certeza que para muitas pode estar assim, mas calma, relaxe. Palmas para ela. E eu sou doutora Lívia, eu sou ginecologista, sou especialista em saúde da mulher íntima, estética íntima, laser na ginecologia, tratamento de menopausa, e vim também completar esse time para trazer para vocês a parte endócrina, a parte feminina da ginecologia, ligada ao assunto que vamos ter aqui. Sou também proprietária da clínica Ela, venho representando também a minha equipe, né, que é uma equipe multidisciplinar envolvida em saúde da mulher. Ao lado de três maravilhosas, né? Eu sou Lidiane Paiva, para os mais próximos, que já me conhecem também em rede social. Eu sou mãe de Maria Clara, de Júlia, tenho Milho, minha pet, que me dá muito trabalho, mas eu amo ela mesmo assim, tem que amar, né? E sou proprietária da loja Maria Bonita, que está há 16 anos aqui em Aracaju, o tempo que eu moro aqui em Aracaju. Eu estou ansiosa para esse bate-papo, porque tem assuntos que me interessam demais. Das quatro, a que é mais parecida com todo mundo, eu acho que vai ser a Lídia, que não tem envolvimento com a saúde em si, né? Tenho muitas curiosidades. Isso. Então vocês aproveitem, se espelham nela e tenham coragem de fazer as perguntas, tá? As perguntas são direcionadas a cada profissional e a interação pode ser também de todas nós. Vocês podem também querer saber ou não. E o que é que a doutora acha disso? O que é que a psiquiatra acha disso? O que é que a sexóloga vai achar disso? Entendeu? Então, fiquem à vontade de participar. É um bate-papo, é um podcast, né, amiga? É um podcast, a gente está aqui para ser perguntada e dar resposta para vocês. Bem, dando seguimento, vocês estão percebendo que é uma dinâmica completamente diferente das entrevistas que a gente faz lá no meu divã, no Divã e Vinho. E aqui, vocês é que são os protagonistas. Vocês podem fazer as perguntas que desejarem e nós distribuímos algumas para estimulá-las apenas. Mas as perguntas são dirigidas a quem você quiser e com o teor que você quiser. Nesse encontro, nós vamos falar sobre estilo de vida, saúde mental, sexualidade, libido e, claro, o prazer que a gente tem, não só com o sexo, com a sexualidade, mas o prazer de viver, né? Então, é sobre isso que será o nosso Divã e Vinho hoje. E para começar, antes de vocês começarem a fazer as perguntas não são necessariamente as que foram distribuídas, as perguntas são livres. Eu gostaria de apresentar o vinho de hoje. O nosso vinho, né, é um Tangier Brut. O Tangier é um espumante maravilhoso, cítrico, leve e, ao mesmo tempo, seco. E certamente ele está harmonizando com esse momento, que é um momento muito especial para nós quatro.
Tá bom? Tchim-tchim para vocês. Tchim-tchim. Vamos fazer nosso brinde. Nós três, nós quatro, Nada de ser Andressa, juntas no mesmo propósito. Aproveitem, tá? Então, eu imagino que vocês já estejam ansiosas para começar a fazer as questões pessoais ou sobre aquela vizinha que tem um determinado problema. Amiga, Amiga. minha amiga. Ou até o marido da amiga. Aproveitem, tá, gente? Deu uma pergunta para mim e essa pergunta me lembrou muito da minha mãe, quando minha mãe, sempre minha mãe casada, e hoje, sendo eu uma mulher casada, eu me identifiquei bastante e conhecendo muitas mulheres também, acredito que você se identificar, porque seria assim, a mulher, ela cuida de todo mundo e ela se deixa por último. O que acontece com a saúde mental da mulher? Ela não se coloca em prioridade. Perfeito. Particularmente, esse tema, ele me toca também, né? Porque eu recebo muitas mulheres no consultório e que se colocam sempre por último. Então, primeiro está o marido, os filhos, né? O trabalho. Hoje nós vivemos uma epidemia do burnout, né? Que é o estresse elevado ao máximo de uma pessoa. E essas mulheres, muitas vezes, elas chegam no consultório com questões que são importantíssimas. E quando nós começamos a perceber, a fazer uma boa anamnese, a analisar, a gente percebe que o equívoco está na falta de amor próprio. Elas têm dificuldade de dizer não ao outro e querem agradar a todo mundo. E isso faz com que ela adoeça. Então é importante, eu gostaria que vocês levassem essa mensagem com vocês, é importante que vocês valorizem-se, porque vocês só serão respeitadas e amadas se vocês aprenderem a dizer não, se valorizar, ter um posicionamento. E a partir dessa sua questão, eu trouxe um mimo para vocês, que é uma pulseirinha preta, que eu uso, né? Não tiro nem para tomar banho. Não, nessa não, Dani. Essa pulseirinha preta, exatamente, ela tem uma mensagem. Viver bem é a minha escolha. Então eu desejo que todos vocês, todas vocês, escolham viver bem, com qualidade, se priorizando sempre. Porque viver bem é uma escolha e viver mal também é uma escolha. Então eu uso isso aqui como um gatilho para mim mesma, para lembrar que eu tenho que cuidar de mim primeiro. Depois eu cuido dos netos, da filha, dos pacientes, mas primeiro, Débora Pimentel. Vocês gostariam de completar com alguma coisa? Ou a gente segue o Eu jogo? gosto de uma metáfora que fala bem sobre isso. Eu sempre imagino uma fila. E tem um líder nessa fila. Aí o líder vai lá para o final. E essa fila precisa andar. E aí, de repente, você faz... Ei! Pro lado da frente. Vai para a esquerda. Ou a esquerda do lado de cá. Eu tenho esse problema. Vai para a esquerda. Aí a pessoa continua reta. Aí você... Não, a esquerda. Aí ela vai para a direita. Só que você está lá atrás. Não seria muito mais fácil se você fosse para frente dessa fila e dissesse, vem! E você começar a seguir a sua vida como realmente você gostaria? Isso está no contexto do amor próprio, de você estar na frente das coisas para que as coisas lhe sigam e não que você siga as coisas. Muito Perfeito. Eu acho que isso tudo está muito ligado também à experiência. Conforme você vai, né, vivenciando muitos momentos, você vai entendendo que você tem que se cuidar primeiro para depois cuidar do outro. Eu estou falando exatamente de mim, porque em muitos momentos da minha vida eu me deixava, me largava para sempre estar ali, para servir. Sim. E hoje eu vejo que não, peraí, ninguém me tira do meu horário da minha academia, que é onde eu começo o meu dia, pode ser o que for. E meu exemplo, né? Também sou mulher, também sou médica, também sou esposa, mãe de 3 filhos também. Eu não me apresentei inicialmente dizendo isso, mas é uma questão de prioridade. A gente se priorizar e colocar-se sempre à frente. Ou seja, se a mãe, que é o pilar dessa família, está à frente, se a mulher está à frente, todo mundo vem atrás. Até porque os filhos vieram depois
do casamento, os filhos vieram depois da profissão, da formação, os filhos vieram depois, então eles acompanham essa caminhada, isso é importante, nunca desistir. Né? Nunca desistir, sempre encontrar caminhos e sempre estar à frente. Gostei, Andresa. Quem estiver atrás da fila, que me acompanhe, porque eu estou no primeiro lugar. Adorei. Parabéns. Minha pergunta vai principalmente para a Andresa. Eu quero saber o que é que você acha que é o fator principal para a aquisição do amor próprio. Você falou que primeiro tem que estar à frente, mas como conseguir essa consciência de se colocar em primeiro lugar? Que muitas vezes não é fácil. A gente tem a vida corrida, a profissão. Eu não tenho filhos, mas a minha profissão ela demanda muito tempo. Então, como se colocar em primeiro lugar? Sabe quando você decide amar alguém? Você olha para aquela pessoa, você admira aquela pessoa, você quer cuidar daquela pessoa. É assim que você tem que fazer com você. Primeiro você olha para você, se admira, entende quem você é. Eu sou perfeita, sim. Porque defeito é o que não funciona. E às vezes o que o mundo fala que é um defeito, o seu pode ser uma potência. Então é olhar para você com admiração. Daí você começa a cuidar de você. Entender as suas necessidades, entender quais são os seus prazeres. Colocar o prazer na frente daquilo que lhe estressa. E aí sim, você vai entender o que é o amor próprio. Às vezes as pessoas pensam que cuidar de si, ir a um psiquiatra, ir a um psicanalista, é tornar-se, existe essa teoria, é tornar-se egoísta. Se eu for para um terapeuta, eu vou aprender a ser egoísta. Isso está no imaginário popular. Entretanto, é importante que a gente saiba que todo mundo precisa ter um narcisismo primário. A gente não está falando daquele sujeito narcísico, perverso, psicopata, que não tem nenhuma empatia pelo outro. Não, a gente está falando de um narcisismo primário, que é fundamental para o autocuidado, para a autoestima, para que a gente possa realmente ter prazer com a vida. Muitas mulheres, elas não conseguem se colocar como prioridade. Então, elas acabam cedendo, elas acabam até aceitando a condição de estar nesse local. Mas o que eu sempre falo, né, a importância disso tudo é você nunca desistir e nunca deixar de acreditar no seu propósito pessoal. É difícil a caminhada, muitas coisas agregadas ao... Hoje dizem que a mulher polvo, né? A mulher que sustenta a família, porque é a principal responsável, não financeiramente, mas emocionalmente, o posicionamento da mulher cobrado nisso. Tem a sua vida profissional de um lado, à frente tem seus filhos, sua vida própria, seus gostos, seus desejos. Quantas mulheres não conseguem dedicar uma horinha a uma academia, né, amiga Lídia? Uma horinha à academia... Porque de manhã até para não fazer nada. É ótimo. Perfeito. Fazer amizade na academia, dar risada, dançar. Então nem precisa ser essa coisa tão dedicada, né? Ferro, academia. É só você dar-se um momento, um privilégio para você mesmo. Seguir a sua caminhada saudável. Exatamente. Eu acho que elas falaram basicamente tudo. Próxima pergunta. Lívia, você acha que brinquedos eróticos devem ser vistos como ferramentas de prazer individual, do casal ou ambos? Bom, vamos lá, né? Eu vou começar o meu ponto de vista, depois eu vou passar a minha pergunta para a Andresa, que está habituada a esses conflitos. Eu vou passar a minha experiência de consultório, né? Eu trabalho também com sexualidade humana, eu sou uma especialista em saúde íntima da mulher, estética íntima, em recuperação do assoalho pélvico, em recuperação da atrofia vaginal gerada na menopausa, dos desejos também endócrinos que a mulher perde a partir da chegada da idade, a partir dos 40, 45, que isso tem toda uma história a respeito disso. Não é só a parte hormonal ou o envelhecimento, que envelhecimento é diferente de estar velha. Né? Isso aí a gente tem que saber muito, entender bastante. Então, hoje, você procurar brinquedos eróticos é algo que lhe traz
um conforto maior, uma experiência diferenciada, algo que você pode partilhar com o seu parceiro ou usar de uso próprio, porque a sexualidade humana, ela emprega isso, você pode você mesma se sentir bem, plena, ter orgasmo, ter prazer, utilizando o advento desses brinquedos, como você também pode partilhar com o seu parceiro. Eu acho que é mais um fetiche envolvido, uma diversão, uma coisa bacana, uma diversão, uma lingerie diferente, algo inesperado que gera uma harmonia dentro das quatro paredes. Acho que vale a pena. Antes de passar a palavra para a expert, O assunto. É que está mais aqui Eu já tô apropriada. aqui pensando, quero pegar a minha vulva, quero pegar o vibrador, quero epa, Dá vontade. Dá vontade. pra mostrar como é que funciona. eu convido vocês depois para visitar aquela mesa e ela vai mostrar os brinquedos para vocês. O que acontece com frequência é que muitas vezes a própria mulher não conhece o seu corpo. A mulher muitas vezes não conhece os seus desejos. E eu acho que esse exercício da sexualidade pode começar mesmo você sem ter parceiros. Isso é possível. Se tiver um parceiro, ótimo, a brincadeira esquenta mais. Gente, veja. O brinquedo erótico, eu sei que é um tabu muito grande, né? A mulher acha que está traindo o marido quando leva um brinquedo erótico. O marido, muitas vezes, ele olha para o brinquedo erótico e se sente ofendido. E isso vem de uma criação onde o homem é permitido entrar no banheiro para poder se masturbar, se conhecer, e a mulher não. Então, a mulher que faz isso, ela tem uma tendência a ser julgada de uma forma muito ruim. Porém, graças a Deus o mundo mudou, mas só que essa mudança começou há muitos anos atrás. Para se curar a histeria, Freud fazia movimentos no assoalho pélvico da mulher até ela chegar num relaxamento que era um orgasmo. E daí eles ficavam tão cansados no final do dia que eles começaram a fazer um vibrador à manivela. E aí surgiu o vibrador. E histeria mudou de nome, né? Ansiedade hoje. E a gente dando a tomar tarja preta podendo comprar um vibrador. Eu quero falar um pouquinho. Durante o desenvolvimento da sexualidade humana, a mulher ela foi colocada no papel também de evitar os filhos. Aí vieram os hormônios, né? Que tiram um pouco a libido, a sexualidade da mulher, porque eles trabalham exatamente nisso. Eles diminuem a sexualidade, eles modificam a forma endógena que elas produzem, aqueles hormônios sexuais, que é a testosterona, o estrógeno, a progesterona, aquele ciclo que é regular nas fases femininas, eles são totalmente alterados ao uso da anticoncepção. Então, nós já passamos por décadas onde os anticoncepcionais podavam as mulheres do desejo e da vontade sexual, diminuíam o libido numa paciente de 30 anos. Eu estou acostumada a isso. A ouvir no meu consultório, doutora, estou com a libido baixa, não tenho desejo. O que isso significa? Muitas das vezes o anticoncepcional é errado. Ou a falta do hormônio na fase que ela precisa. Porque a gente tem que produzir os hormônios sexuais reprodutores femininos. A menopausa traz essa parada completa. Ou seja, por que antes não começar a se preparar para isso? Por que antes não usar, ao invés de um anticoncepcional comum na farmácia, você usar um DIU, um implante hormonal que te protege de gravidez, que é atualizado agora, para que devolva à mulher a sensação plena, são bioidênticos, devolve a você o desejo, a vontade e não engravida. Então, a escolha do método também é importante, em questão de sexualidade, de desejo, de orgasmo, de prazer. Porque é muito complicado uma mulher de 25 anos chegar para você, há 10 anos usando anticoncepcional, que bloqueia ela totalmente, e dizer, eu tenho uma libido diminuída. Por que, minha filha? Por que você está usando anticoncepcional? Você é uma jovem. Você não deveria estar passando por isso. Como uma mulher de 45 anos que não repõe hormônio, começa a ter as oscilações, os estresses, as insônias, as ansiedades, os calores e não repõe hormônios nessa fase. Qual a principal coisa que vai acontecer com ela? A síndrome gênito-urinária. Ela vai ter reflexo nisso na vida sexual dela. Então é importante entender toda essa caminhada do ciclo também da mulher. Né? Levando para a minha área. Sim. Eu acho muito importante. Assim. Libido, o que é libido? É a energia para a gente viver.
Com certeza. É a disposição que a gente tem para acordar e dizer, bom dia, minha vida, agora vamos lá bater as periquitas, não sei o que lá. Isso é a energia de viver, é a libido. Desejo sexual, ele é mental. Muitas vezes eu recebo muitas pacientes que falam, não, Andresa, meus hormônios são todos normais. E tá tudo normal, só que o relacionamento tá uma merda. E, gente, você pode estar com a libido lá em cima, mas se o relacionamento tá uma merda, É uma conexão. a coisa não funciona. Exatamente. Exatamente. Precisa alinhar as coisas e entender que desejo sexual é mental. E como é que a gente trabalha esse desejo? Primeiro, resolvendo o relacionamento. Mas eu não tenho um relacionamento, Andrés, e meu desejo sexual ainda é mental. Então vamos ver quais são as travas que estão aí. Qual é a calcinha que você acorda e coloca de manhã cedo? Será que é uma calcinha bege? Como é que você vai se ver essa mulher sedutora? Será que você só bota uma calcinha bonita na hora que você vai fazer sexo? Sendo que você precisa ser preparada para o sexo de manhã cedo? São coisas que a gente precisa parar e entender que no nosso comportamento vai fazer toda a diferença no decorrer da nossa vida. Isso daí, Andressa, está muito relacionado também à experiência, porque a minha vida, eu tenho quantos anos de casado, minha gente? Desde 98, calculem aí. Então, o que acontece? Durante muito tempo eu era essa pessoa que dormia com calcinha de qualquer jeito. E aí, conforme vai a experiência, você vai vendo a necessidade, com a chegada das crianças, você vai vendo a necessidade de você realmente cuidar cada vez mais do casal. Hoje eu só durmo de fio dental. Mas você não pode dormir por ele. Já fiquei sabendo também que não é bom dormir de fio dental. Aí eu, gente, mas a minha sem costura de algodão, será que... Porque cada hora a gente Pode escuta dormir uma coisa, nua. Né? Eu não consigo. O dia Eu tenho de pesadelos. dormir sem calcinha. Na verdade, eu sempre penso no seguinte. A nossa sexualidade é nossa. A calcinha que eu coloco de manhã cedo, violeta hoje. Fio dental, não é para Bruno ver, é para eu me olhar no espelho e dizer, me achar maravilhosa. Tá maravilhosa. Isso já vai me dar outra energia para começar o dia. Mas a mulher, ela tem muito esse lugar de eu vou fazer para agradar o outro. Eu estava vendo um vídeo ontem na loja que foi muito interessante, que a mulher falava assim, você vai ficar de 4 de um jeito que ele vai enlouquecer. Mas ela deu tanta dica para você ficar de 4 para o outro enlouquecer que eu percebi assim, veja, tudo isso é pro outro e ela vai gozar como? Sabe? Porque é muito isso que a gente tem na cabeça. Tudo é para o outro enlouquecer, para o outro ser. Só que não funciona quando a gente não é dona do nosso próprio prazer. E a sexualidade, ela é um lugar de prazer. Não é o prazer do outro, é o seu prazer. E eu não estou falando de orgasmo, eu estou falando de prazer de uma forma geral. Porque às vezes você está só carente, você só quer um abraço. E quando você recebe um abraço, isso já é o estímulo da sua sexualidade. Muitas vezes o que você quer é simplesmente ficar na sua solitude, curtindo você. E isso já é um prazer. Não é só o prazer do orgasmo. Mas ser dona desse prazer é fundamental para que você flua na sua vida. E o outro, ele vai vir como um acessório. E isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Então, aproveitando esse assunto mãe e filha, Quem é que tá eu sempre fui namorada dele. Isabela. Eu namorava com 15 anos. Ela também. Aí, a minha mãe sempre dizia assim, olha, você vai fazer coisa errada. A dona da Bela Farma que trouxe os brindes. E eu nunca tive acesso a ela, por exemplo, é que eu posso tomar um anticoncepcional, morava numa cidade muito pequena. Eu lembro que meu namorado, ele ia comprar a camisinha, assim, a gente fugia para ele usar a camisinha, porque não podia ninguém ver, porque a gente cidade todo mundo conhecia todo mundo. E depois acabei engravidando aos 18 anos. Né? Por falta de orientação da minha mãe, eu tinha medo de procurar eu pensava assim, eu tenho uma prima, e se eu conversar com ela, como é que eu faço, né? Enfim, e eu sempre dizia, não, quando eu tiver uma filha, eu vou orientá-la, Deus me conversar com ela. E hoje eu tenho essa filha, linda, 19 anos, e eu não consigo conversar com ela. Para começar, ela é muito fechada, é uma menina extremamente tímida, recatada na dela. Esses dias até ela estava com o pelinho encravado, eu queria ver ela, não abria as pernas para eu ver o pelo encravado, era uma coisa muito dela. Aí eu fiz uma brincadeira, a gente mudou de apartamento, ela disse, ela vai ter cama de casal, porque o casal trouxe o namorado. Ela ficou brava comigo.
Quer dizer, eu querendo ser mais leve, mais, uma coisa mais esse parceiro, não, ela se retrai. E eu não sei como chegar nela. É muito difícil chegar na minha filha. E eu gostaria de orientá-la. No momento ela vai ser namorada. Mas ela teve um namoradinho, já fiquei assim, como é que eu faço para orientá-la, né? Eu acho que hoje em dia também as amigas conversam mais, é diferente. Mas eu queria uma orientação minha e não de fora. Eu lhe recomendaria um diálogo bem aberto. Dizer, filha, veja, você já está com 19 anos, né? Então, o ideal é que você tenha um espaço aberto comigo para conversar sobre sexualidade. Ela precisa só entender que a porta está aberta. Pode ser até que ela fique ainda assustada, mas ela precisa saber que a porta está aberta. Qualquer orientação que você precisar, eu estou aqui. Talvez eu seja a melhor pessoa para fazer isso, talvez não, mas eu acredito que sim. Quero que você esteja livre para saber se precisa usar anticoncepcional, como usar, como ter prazer. Se quiser comprar um vibrador, eu posso ir com você. Veja, se isso não lhe ofender. Pois é, Isabela, eu acho Porque que... também você não precisa seguir aquele padrão da mulher moderna, mas o que não lhe ofende, ou então, o que você não acha nada demais, que você seja sincera com ela, mas que deixe a porta aberta. Isabela, eu acho que as travas não são de Bia. Eu acho que as travas são suas, né? Então eu recomendo uma psicoterapia. E se a mãe ficar bem, a filha fica maravilhosa. Então eu acho que você tem que trabalhar o tabu, o preconceito com você. Ainda que você aparentemente deseje ser diferente, dar uma educação sexual para sua filha, ainda assim eu acho que essa trava é sua. Então se você não resolver isso com você mesma, dificilmente Bia vai se abrir. Olha, eu vou dar minha experiência de consultório, porque eu atendo filhas das minhas amigas. Então, são meninas de 14, 15 anos, que a mãe manda pra mim, passa o telefone. Ai, Lívia, aí, doutora Lívia, ai, por favor, me ajuda aí. Vê aí, o que tá acontecendo? A menina senta na minha frente, ela é uma pessoa com a mãe, e ela é outra pessoa sem a mãe. E essa minha amiga, que é minha paciente, ela me liga pra saber. A minha filha pediu o que pra você? Pediu anticoncepcional? Onde é que está o erro aí? Né? Quem tem que avisar? Sou eu? Eu não. Jamais. Olha, amiga tal, fulana, olha, você tem que conversar com sua filha. O que aconteceu na nossa conversa aqui é um segredo nosso. Eu estou aqui como médica dela, você deu toda a liberdade dela vir até mim, até porque foi você que trouxe, mas essa conversa é você que vai ter com ela. E eu protejo as minhas meninas, tá? Elas são orientadas, elas são medicadas, eu explico os mais íntimos detalhes da ruptura iminal, do sangramento, das dores que isso causa, até o uso do anticoncepcional. Então, a gente que é mãe aqui, muitas são mães e avós, tem que olhar também para si. Será que estão participando realmente da vida dessas adolescentes? Ou elas estão aprendendo na rua com as amigas e, graças a Deus, com a ginecologista? Então, Na verdade, uma coisa que então eu muitas delas não partilham com os pais. O desenvolvimento delas dentro da sexualidade e do prazer. Elas não falam. Elas são outras meninas. Essa é a palavra. Talvez sua filha travada, eu tô falando, a Débora ajudou dizendo que talvez faltasse algo também no diálogo seu, mas talvez essa menina é uma proteção dela pelo que ela já ouviu, pelo que ela já passou, e o diálogo que não existe adequado, de certa forma, precocemente com ela. E a ginecologista dela que tem que falar para a mãe, de jeito nenhum. Eu acho que não isso sou eu, tá? Tá muito relacionado exatamente isso. O que a gente já pode passar para eles? Tem mais ou menos 2 anos que eu tenho uma filha mais velha de 13 anos e a outra de 11. E aí eu chamei elas para ter uma viagem e eu comecei a falar, né? Aí quando eu comecei a falar, mãe, não vem não, mãe, a gente já sabe de tudo. Como assim? Tipo, eu tinha uma noção que elas sabiam, né? Tá, o que é tudo? Aí elas começaram a falar. E aí, conforme a gente foi conversando, aí então agora o próximo passo é marcar uma consulta com a doutora Lívia para elas. Eu falei, Lívia, agora é a hora delas irem para o ginecologista. Mas é algo que a gente realmente procura muito conversar dentro de casa e não só agora. Quando elas eram mais novas, a gente sempre trazia dentro da idade delas um pouquinho. É importante. Um pouquinho, sabe? Um pouquinho daquela...
Isso dá pra gente fazer de tantas as formas, até mesmo quando a gente demonstra o momento do papai e da mamãe. Eles entendem, gente, eles são entendem. muito inteligentes. Eles sabem exatamente. Gente, e a gente Não já a teve mãe, muito entendeu? cuidado com essa fala que Lívia falou de... Não, Lívia não. Lídia. É porque é Lídia? É. A minha filha sabe de tudo já. Sabem. Cuidado com isso. Elas não sabem. Cuidado Não com sabem. esse tudo e de onde vem essa informação. Foi exatamente o que eu falei. O que é o tudo? Aí foi onde elas foram falando. Porque há muitos anos, não era tudo. há muitas décadas da nossa vida, toda a educação sexual da gente vem do filme pornô. Porque a mulher não pode assistir, mas o homem pode, é ele que ensina ela. E aí é do jeito dele, da visão dele. Então, a gente precisa ter esse cuidado de onde está vindo essas informações, né? Porque é uma área muito... É um momento que é lindo, gente. Tem que abraçar. Eu lembro que meu filho, ele começou a se masturbar, mas ele entrou no meu quarto e fez... A minha meta esse ano é ser um transão. Aí eu olhei assim pra ele com 13 anos, né? Eu disse, do que você está falando? Vocês entenderam o que ele entende sobre ser um transão. E ele, não, mãe, eu quero transar, eu não aguento mais. Ok, então vamos bater um papo mais a fundo. E olha que lá em casa é um lugar onde os meus filhos reúnem os amigos, fazem uma rodinha, e aí quando eu chego em casa, mãe, tá todo mundo te esperando. Porque eles querem conversar sobre sexualidade. E eu fui bater um papo e disse, mãe, eu não queria conversar isso com você. Eu disse, então eu vou passar o roteiro pro seu pai. Aí passei o roteiro pro pai conversar com ele. E aí depois eu disse, filho, vamos fazer o seguinte, quando você for se masturbar, se masturba usando a camisinha. Pra ver se a coisa dá certo. Porque vai deixar pra hora? Não vai, é melhor você já ter esse hábito. E aí ele, tá bom, mãe. Aí daqui a pouco, mãe, tem alguma coisa errada com o meu pinto. Eu disse, o que foi? Não, é que quando eu coloco, aí a grande peniana começa a doer. Aí eu disse, vou trazer um pênis da loja e a gente vai ver como é que funciona. Quando ele foi botar, eu vi que ele estava botando ao avesso. Veja os detalhes da informação que eu tenho certeza que em algum momento alguém já passou. E aí, eu disse, pronto, agora viu como é que faz? Vi. Agora você vai testar de novo. Quando você tiver vontade, você vai lá e testa se masturbando. E agora? E aí? Agora tá beleza. Ainda não virou transão, tá? Mas já está tentativas. Tá nas tentativas. Muito bem, Andresa. É bom que eu também sou mãe de um menino adolescente de 12, eu vou ter que me preparar. Eu tô mais habituada a lidar com as mulheres. É verdade, Adoro, é gente, verdade. eu amo esse momento da consulta, eu amo falar toda a verdade, porque pra mim é normal, entendeu? Eu falar a verdade. Talvez esse diálogo também de mães e filhas não aconteça. E a escolha também de um bom profissional é importante, né? Agora, saber as fofocas do consultório, secreto. Secreto. Não, e deixa eu falar uma coisa importante. É complicado. Gente, entenda, vocês estão já chegando numa idade mais pra frente. Só que entendam o seguinte: antes da gente falar do sexo, que é a camisinha, é o anticoncepcional, a gente precisa falar do que vem antes, que é consentimento, respeito, Permissão. é entender o seu corpo para dizer, até aqui vai, até aqui não vai. Tudo isso precisa ser feito antes, por isso que é bem antes mesmo. Eu lembro que na pandemia, a Larinha tinha o quê? 4 anos, a gente fazia a boneca Lara lá, contornando o corpo dela, e ela botava roupa, botava cabelo, não sei o que lá. Já que a gente vai botar roupa, por que será que a gente protege essa região? Então, aqui é uma região íntima. Não é todo mundo que pode tocar. Você precisa imediatamente começar a aprender a lavar a sua vulva para poder, de repente, entender que aqui ninguém toca. Tudo isso é educação sexual. É porque as pessoas só falam do sexo. Sabe, eu também tenho uma preocupação muito grande, né, quando eu recebo uma paciente em que ela, aos 16 anos, revela-se ter uma relação homoafetiva. E que os pais não aceitam, e por não aceitarem, ela deprimiu. E a mãe ainda fez uma chantagem com ela. Se você não acabar esse relacionamento, você é muito jovem, 16 anos, eu vou contar para a mãe da outra, que é evangélica, né?
Então, essa menina deprimiu e essa menina chegou ontem no meu consultório em risco de vida, dizendo que a vida para ela não tinha mais sentido, que a mãe a tinha obrigado a separar-se da namorada e isso estava trazendo muito sofrimento. E aí eu disse, você permite que eu converse com sua mãe? A mãe estava na antessala. Ela disse, ok, mas eu prefiro que você converse a sós com minha mãe, sem problemas. E eu disse, você acha que nesse momento você está correndo risco? Estou. Então, você permite que eu diga isso à sua mãe, porque eu tenho uma obrigação, você tem 16 anos, eu tenho uma obrigação de comunicar que você está em risco de vida. Aí disse, ok, mas eu prefiro que você tenha essa conversa a sós. Então, ela saiu e chegou a mãe. E aí, eu disse, eu queria entender, né, o que é que está acontecendo. E no imaginário dessa mãe, a filha ainda não estava resolvida sexualmente, né? No imaginário dessa mãe, talvez quando ela chegasse aos 18 anos, ela pudesse efetivamente decidir a sua orientação sexual. E eu tinha perguntado para a guria, isso é definitivo? Claro, eu sempre fui assim, desde pequenininha. 4, 5 anos de idade, eu já achava que tinha uma coisa diferente em mim. Eu não vou mudar, né? E aí eu escutei aquela mãe, o discurso da mãe, e nesse discurso da mãe, eu perguntei, com quantos anos você começou a namorar? A mãe disse, 16. Disse, pois é. E por que você está privando a sua filha de ter uma experiência amorosa aos 16 anos de idade? Esse preconceito é seu. Eu acho que quem tem que fazer terapia é você. Agora, pelo amor de Deus, vamos entrar em fase de vigilância. Diga à sua filha que você a aceita exatamente como ela é. Abrace-a, acolha a sua filha, converse com seu marido, porque está na hora de você dizer que a ama incondicionalmente. É isso que vai salvar a sua filha. Então, a questão da sexualidade, da orientação sexual, o fato de ser homossexual, isso ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós estamos maltratando os nossos filhos ou levando a automutilar-se ou suicidar-se. É entender que é uma orientação sexual. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando foi que vocês decidiram ser heterossexuais? Você já nasce, né? E por que que uma relação homoafetiva precisa ter uma escolha? É muito mais difícil, minha gente, ser gay. Pare para pensar. Ninguém escolhe ser gay, a gente nasce, é como uma orientação, como uma bússola, que aponta para o norte. Você pode rodar como for a bússola, ela vai estar no norte. Então não adianta a gente querer brigar contra isso. A gente precisa abrir a nossa emoção, controlar as nossas expectativas, que são nossas, não tem a ver com o outro. E amar. Eu sempre falo, até a gente conversou sobre isso no podcast, que o mundo, ele é muito mais tolerante com o corrupto do que com a pessoa, por exemplo, que é transexual. Ninguém sai matando o corrupto. Não mesmo, ao contrário, isso é um problema. Mas uma pessoa que é gay ou que é transexual, todo mundo sabe. E não é isso que muda a pessoa. Muito pelo contrário. Se a gente coloca essa sexualidade em primeiro lugar, essa pessoa vai longe. O que a gente precisa fazer, Andresa, é aceitar a diferença. Exatamente. Eu acho que isso é importantíssimo. A alteridade. O outro precisa ser respeitado do jeito que ele é. E não queira mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda o marido, existe uma fantasia que quando ele casar ele vai ser outra pessoa. Nem a gente. O filho, quando ele crescer, quando ele ficar adulto, ele vai ser diferente. E ninguém muda ninguém. Eu acho que nós temos que aceitar o outro exatamente como ele é. E acho que essa dificuldade nossa é que nos impede bons relacionamentos com as pessoas que a gente ama. Então, você está incomodado? Faça uma terapia. Você está incomodado? Mude você. Mude os seus conceitos e preconceitos. Né? Débora, você falando, né, do ocorrido, e aí já me veio em mente quantas vezes, né, algumas mães levam as adolescentes na loja e a gente vê que a menina não se identifica não só com o estilo da roupa, né,
Às vezes ela não quer colocar um vestido porque a gente está nítido, que ela não é aquilo que ela quer vestir. E aí começa aquela briga dentro do provador e é muito triste, porque ali a gente já consegue identificar que falta diálogo, né, entre elas. E eu acho que não tem coisa pior, porque você tá ali tendo que vestir algo que não te cabe, não te cabe. Então é muito triste e dentro de um provador é nítido ali que a mãe já consegue identificar. Mas não, ela quer mostrar para a sociedade que a filha dela tem que ir com vestido assim, assado. E isso vai para todas as áreas, né? Veja, não é todo mundo que vai querer usar fantasia sexual. Aquelas fantasias de enfermeira, não sei o que lá. E tá tudo bem, não é isso que vai fazer você ser a melhor de cama ou a pior de cama, não é isso. Então, eu queria que você O que faz você ser quem você é você respeitar, se conhecer. Por isso que é importante você conhecer o seu corpo. E corpo, alma, mente, respeitar ele, se colocar em primeiro lugar e aí sim caminhar na vida, né? Eu gostaria de convocar vocês para mais 4 ou 5 perguntas no máximo, porque o nosso tempo urge, né? Então eu gostaria que vocês apresentassem as perguntas para que a gente possa encerrar a nossa rodada de conversa. É uma pena, porque está delicioso. Opa, vamos lá, Cândida. Eu tenho uma pergunta que é esse assunto, eu só queria se completar. É assim de Paiva? Lide. É Lide Paiva? Isso. Você é ela. Eu. Você. Qual peça de roupa ou acessório você acha que mais valoriza a sensualidade de uma mulher? Todo mundo vai imaginar, pra mim, quando eu coloco uma camisa, sabe, camisa de manga com gola, eu me sinto maravilhosa. Mas, em geral, né, pelo que eu vejo das minhas clientes, um vestido, eu acho que traz muita feminilidade, né, sensualidade, um decote. Um decote tem um limite. Tem um limite, porque às vezes o sensual pode parecer vulgar. Minha irmã, ela tem as próteses bem elevadas. E eu passo muitas roupas minhas, eu passo para ela. Um decote em mim fica ok, um decote dela fica... Então, decote acho que tem... Mas que eu mesmo, eu acho que a mulher fica poderosa, uma camisa branca, pronta para ganhar o mundo. Eu sempre penso que sensualidade não tem a ver com barriga chapada, Sim. com bunda empinada, com decote comprido. Tem a ver com atitude. Exatamente. Pode ser com decote ou sem decote, mas é a atitude que leva uma mulher a ser sensual. Né? Exatamente. Posicionamento. Eu tenho uma frase relacionada à moda. Você sabe, toda mulher gosta de moda, né, gente? Eu adorei a área da Lid. Adorei a estão novidade. convidadas a passar Adorei lá o no final. lançamento. Então eu gosto, eu curto isso, eu gosto. É uma vaidade minha, um hobby meu. Comprar roupa, me sentir bem com minhas roupas, escolhê-las. Mas eu sempre digo que não é a roupa que me veste, sou eu que visto a roupa. Claro, exatamente. Então a roupa é um acessório da minha pessoa. Eu tenho personalidade, eu gosto, não gosto, eu gosto, não gosto. Exatamente. Não é Lídia, que é especialista em moda, que vai dizer, eu acho que você tem que vestir essa roupa. E é Não. muito triste. Se eu não concordar, eu não vou As vestir caixinhas, essa roupa. A roupa é bom. algo que eu escolho pra mim. É o tal de você se olhar no espelho e se ver. Sou eu que quero. Eu quero botar esse fio dental, eu quero botar essa roupa, eu quero botar esse biquíni. E por mim, ó, eu visto a roupa, não é a roupa que me veste. E que maravilhoso se o mundo fosse assim, né? Mas eu tenho isso. Não é porque as muito- pessoas, elas vezes, Não. elas confundem as coisas, né? Não, a gente tem Elas muitas querem a opinião, experiências. amiga, da dona da loja. Não, da amiga. Quando a gente tem muitas experiências na loja, com certeza, ela lida chega, com aí isso. começa a fotografar e manda pra amiga. Quando manda pra amiga, ok. E quando manda no grupo das amigas, porque uma diz que tá bom, a outra diz que tá ruim, é muito complicado. E nós estamos ali para tentar, né? Resolver. Mas é muito difícil. Porque, é na muito verdade, quando você aborda, Lili, veja, você não sabe, você em si tá vendo a pessoa, você conhece, tá? Eu sou mais próxima, porque a gente já convive há um tempo. Mas uma pessoa estranha, tipo assim, como é que você vai identificar nela o que você acha?
Não é o que você Não, não é. acha. O que A pessoa tem que escolher o que ela quer para você. Isso leva pro resto da vida, gente. Tudo que a gente faz na vida é a partir disso. É o que eu gosto, é o que eu acho. Começa a colocar a primeira pessoa em tudo. Eu penso assim, eu acho assim, eu uso isso porque eu gosto. Eu quero assim, dessa forma. Eu acho que isso é o ponto principal da autoestima, do empoderamento, da escolha, da autoimagem, da autoestima. É isso aí. Eu acho que o principal. de imagem, Olha aí. o que acontece? Elas querem sua opinião, né? E aí, o maior problema de todos, de geral, é a gente não saber quem a gente é na nossa essência. Porque aí a gente acaba vivendo a vida da opinião de outros. da funcionária, da mãe, são várias opiniões, e aí você não se escuta, você não segue a sua intuição, você não sabe quem você é. É verdade. Existem vários estilos, e aí você, dentro de vários estilos, você não consegue se enxergar. Você não sabe quem é a sua essência, o que é que faz os seus olhos brilharem. Isso. Você não sabe, tem vergonha às vezes, porque a mãe julgou desde pequena. Menina, pelo amor de Deus, como se fosse de calça. E às vezes é da essência da pessoa. Os olhos dela brilham, ela se sente bem, ela se sente segura de calça, ela não se sente tão bem de vestido. E aí é a essência dela, mas foi cortada a vida inteira. E a gente Até que usar não foi educada a se autoconhecer, né? Se auto-experimentar. Né? Então, é muito julgamento, e você escuta e acaba não escutando a sua essência. Então, é muito do autoconhecimento mesmo. Eu vou aproveitar agora só para falar uma experiência que eu tenho pessoal também. Porque minha mãe mandou vestir isso. E os gêmeos? Você já viu gêmeos? Eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Os gêmeos. E quando nem é gêmeos, Não, Lívia, tem. eu fui, nossa, eu e minha Não irmã, são a gente tem gêmeas. iguais. Aí são gêmeas. Não são gêmeas, mas não tem identidade pessoal. Isso tem que acabar com isso. né? Eu vejo isso também. Irmãs. As mães controladoras, da nossa geração passada, existe muito controle. Então, o que acontece? Eu tinha loja de roupa feminina e eu já atendi várias mulheres de 30 e poucos anos, tipo assim, experimento o vestido, aí eu adorei. Mas eu vou em casa buscar minha mãe pra saber o que ela acha do vestido. Sim. E aquela cresceu, me diz tanto sobre aquela mulher ali que está sendo reprimida desde a infância dela. De dizer assim, olha, eu tenho que ter a aprovação de minha mãe. E isso não acabou, isso ainda tem até hoje. Então, se a gente não abre os olhos para o controle, se a gente está permitindo que nossa mãe controle a nossa vida, se o nosso pai, se o nosso marido, que a sociedade pede, se a gente permite, se a gente não abre a cabeça, se a gente não lê sobre, se a gente não buscar sobre controle, você vai viver preso e você não sabe nem que você está preso. E haja terapia para isso. E haja terapia. E isso quando a pessoa vai buscar terapia, porque acha que é normal ter a aprovação da mãe com 40 anos de idade, se aquela roupa vai estar legal, se está aprovada para ela ir no casamento, para ela ir na festa com as amigas, ou muito. E outra coisa, isso aqui, esse encontro aqui, gente, é tanto controle, existe tanto controle. Lídia fala assim, Dani, sua sogra está aí, fale com ela para ela vir. Eu convidei-a, mas eu tinha certeza que ela não viria, porque ela vive sob o controle do meu sogro total. Então ela nem ousa falar a ele que vai num evento só de mulheres e deixar ele lá. Então, assim, está muito recente. Então, se essa pessoa, ela controla a minha cabeça, ela controla a minha forma de viver, eu estou ferrada. Se você não acorda para a vida e vive a sua essência, se você não busca conhecimento para você se libertar e você ser quem você é, não adianta ser na sexualidade, na moda, em tudo que você vai viver ali eternamente preso, você não vai saber quem é. Uma prisioneira. É a mesma pessoa. Bom dia a todas. Quero agradecer pelo convite de Andressa, uma mãe maravilhosa, de muito aprendizado. Sou Rayane. E eu quero fazer uma pergunta para a Lívia, primeiramente, e depois eu quero que a Andressa conclua com um assunto específico. Com tudo que já foi falado aqui, eu fiz uma cirurgia há 8 meses atrás, foi uma miomectomia, e a médica, né, que me operou, ela disse que eu não poderia ter mais filho. E eu vou fazer 34 anos agora, e eu fiquei bem triste, né, porque eu quero ser muito mãe, né?
E meu esposo fica me pressionando, você tem que ser mãe, vamos adiantar isso. Eu não queria, eu sempre tive o sonho de ser mãe aos 40, é um sonho meu. Só que quando eu fiz essa cirurgia 8 meses atrás, ela disse que eu não podia ter mais filho. Eu queria saber se essa possibilidade pode existir realmente de eu ter filho. Você tem 34 anos, você Vou fazer em fez... dezembro, é 33. Minha segunda pergunta, assim como se você fosse hoje minha paciente. Vamos aproveitar, né? Você não tem filho nenhum e você só fez apenas miomectomia. Sim. E por que esse diagnóstico taxativo? Você só tirou o mioma, seu útero tá aí, seus ovários também. E por que não ter filhos? Qual foi a justificativa? Não teve, né? Ela não falou. Você menopausou, você está menstruando? Geralmente se faz miomectomia para a gente salvar a estrutura onde o neném vai crescer. Você está cheio de mioma, tudo disforme, tudo errado lá dentro. A arquitetura é como se fosse um prédio. O prédio, a sala que aqui está cheia de buracos, cheia de calombo. A gente vai lá e limpa. E deixa o útero. O útero serve para o neném crescer. E por que você só fez uma miomectomia e você não pode ter filho? É exatamente isso que eu queria saber. Talvez isso não seja a melhor resposta que te deram. Porque eu estou até sem entender. Eu estou até sem entender o porquê não. O não aí é por quê, entendeu? Ó, me arrepiei todinha. Precisa ouvir uma segunda opinião. Com Urgente. certeza. Muito obrigada, Ana. Vou com a senhora agora. Até agora. Aê, tudo bem. Eu gostaria de pedir às meninas que deixem uma mensagem final para cada uma de vocês. Vamos começar por você, Brasil? Descubram-se, permitam-se, deixe o amor da sexualidade fluir. Eu não estou falando de sexo, eu estou falando de prazer. Do prazer pela vida, do prazer de ser mulher, do prazer de estar aqui. Foi lindo o nosso encontro. Estou muito feliz com todas vocês que estão aqui. Acho que a gente teve um caminho, um propósito nessa manhã. E apenas permitam-se ser quem vocês são. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer às minhas vizinhas, né, de locação, elas atendem lá no JFC, então surgiu, né, esse encontro a partir daí. E o que eu posso deixar aqui para vocês é... Sabe aquele dia que a gente não tá legal? Não tô bem. Vai lá, pega o seu melhor look, pega a sua melhor roupa, não guarda para outra ocasião, não. Usa hoje, eu tenho certeza que você vai sair de casa se achando maravilhosa, nem vai lembrar que o dia não iniciou da forma como você esperava. Você vai terminar o dia e vai dizer: fiz muito bem, deixa eu ir comprar outra roupa que eu tenho que ter para a próxima ocasião. É isso. Agora ficou a minha vez, né? Eu, como ginecologista, como mulher, como mãe, também eu acho que essa desconstrução que fizeram da mulher, ela não tem nada a ver. A gente sempre está... A primeira conversa, Andresa, a gente sempre está no final da fila, né? Mas a gente tem que encontrar o primeiro lugar da fila, né? Se olhar no espelho e se achar a melhor coisa. Eu sou o melhor presente para mim mesma. Independente do que eu gosto, do que eu falo, do que eu digo, dos meus erros, dos meus acertos. Eu estou aqui. Então, direcione a sua energia, não só para os outros. Traga ela para você. Dê um tempo para você ir na academia, para ir comprar uma roupa, para ir tomar um vinho com as amigas, que é super divertido, gente. Pra ir maravilhoso. no Boletário. Para assistir um filme maravilhoso, eu vou... Porque, não, assim, ela me indicou um, gente. Você não tem noção. Eu assisti, eu falei, peraí que eu vou pro 2. Eu ria tanto. E eu já imaginava, né? Nós duas indo lá no... Então, ela fica me cobrando, porque eu ainda não fui, viu, Andresa? Por favor, né? Nossa, gente, do nada, Vocês ver um estão start. Eu perdendo amo, eu sou uma tempo. cinéfila de Não, carteirinha. filme, Eu vá, amo fala. Netflix, eu amo filme, eu amo. Eu amo filme de comédia também, porque eu quero viver aquele momento lindo com os personagens. E me veio uma memória, eu nem lembro mais De o que Pernas foi. para o Ar. Não, o filme eu lembro, de Pernas para o Ar, mas eu não me lembro o que foi que veio o start. Eu passei simplesmente uma semana rindo sozinha. Pois é, engraçado. Lembrando da Ingrid de Guimarães, indo no sex shop, vendendo sex shop, fazendo sucesso, sabe? Isso é incrível, isso faz parte da vida, o sorriso, o bem-estar.
as aventuras que você faz, as ideias loucas que você tem. Então vale a pena. Olha, eu passei eu mandei pra Lídia, eu mandei pra minhas irmãs, eu distribuí um filme. Só falta a gente ir agora. Não, e a gente tem essa promessa juntas e nós vamos visitar o borboletário, nós vamos lá querer entender aquelas coisas lá e comprar e participar e dar risada. Então procure algo dentro da sua vida. É difícil, mas é possível, que te dê prazer. Junto com amigas, junto do livro, eu amo estudar, junto dos congressos, das viagens. Algo prazeroso para você mesma. Uma roupa, um estilo. A frase, eu amo essa frase. Não é a roupa que ele veste, sou eu que visto a roupa. Então, já que eu gosto de roupa, por que eu visto a roupa? Eu quero me sentir bem nela, entendeu? Já que é isso que é o foco que você tem. E aí, por outros exemplos mil que vocês têm na vida. Então, essa é a minha mensagem. Obrigada. Valeu a pena, foi incrível. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês. Eu acho que a nossa manhã foi deliciosa, exatamente como eu imaginei. Aliás, um pouco mais. Um pouco mais, foi bem vibrante. Literalmente. Ainda tem várias perguntas que ficaram aqui. Mas eu gostaria da gente fazer um novo encontro. Vamos fazer esse novo encontro? Vamos fazer um novo encontro. Eu acho que vai ser uma delícia receber vocês novamente com mimosa, né, que é espumante com suco de laranja. Eu acho que foi bem sugestivo para um brunch. Gostaria de agradecer não só a presença de vocês, os brindes, né, que a Andresa trouxe, um voucher, né, para vocês irem lá no borboletário. Um convite, na visita de vocês já vão ganhar 10% de desconto em qualquer compra que vocês fizerem. Então aproveitem para poder não fugir desse momento. Nós, depois que fecharmos aqui, temos sorteios para fazer com vocês. E eu quero agradecer a Isabela também, que trouxe, a Bela Farma, que trouxe brindes também. Débora, a Cenário, que trouxe essas cadeiras tão confortáveis. A Cenário, que eu já quero, foi fantástica. Eu já quero para casa. Foi menina, que conforto, né? Que conforto. Adorei também. Eu gostaria de agradecer a participação de cada uma. Dizer que é importante que a gente fale esses temas, porque eles dizem de saúde mental. E saúde mental é algo que a gente tem que preservar, né? As meninas disseram e foram muito felizes afirmando que saúde mental é você fazer aquilo que gosta. Saúde mental é poder dormir. Atenção, meninas, a gente precisa dormir. Saúde mental é fazer atividade física, né? Saúde mental é você ter uma boa nutrição, prato colorido, porque é na mesa, é no prato que começa a saúde mental, né? As meninas também recomendam uma boa taça de vinho, um cinema, uma visita ao borboletário, uma visita na Maria Bonita, que vai fazer com que você se sinta, né, com a autoestima bem elevada. E orgasmo, né, Nilson? Dar risada, gozar. Sendo ele sozinha ou acompanhada. Melhor acompanhada. Melhor acompanhada. Bem, estamos encerrando mais um episódio, né? Você que está nos assistindo, ponham aquele sininho lá no YouTube para que quando tivermos um novo episódio vocês sejam avisados. Sigam o nosso canal Divã e Vinho no YouTube. Sigam os nossos Instagrams, né? Doutora.Débora H. Pimentel. A Andresa Coutinho, L no final. Doutora Lívia Gama. Vocês receberam o folder e vocês podem ver qual é o portfólio do meu atendimento, além da minha clínica, porque tem outras especialidades associadas ao atendimento da saúde da mulher. Essa sabe fazer marketing. Podem seguir a Maria Bonita com U e lá vocês vão achar a Lídia Paiva. Tô lá, todo dia. Entregue ao negócio dela. Ela é a cara do próprio negócio, eu acho. Sim, ainda tem o borboletário Boutique Íntimo. Uau! Olha, a gente então eu vou puxar pra mim também. Clínica Ela. Segue aí, tá? Clínica Ela, doutora Lívia Gama é o meu pessoal profissional e tem o da clínica. Perfeito. Acho que essas meninas são fantásticas. A nossa manhã foi maravilhosa.
Não saiam daí, porque tem brindes para vocês e agradeço por vocês estarem conosco até esse momento. Muito obrigada.